Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Kleber e nesta videoaula, é isso aí, agora chegou uma hora bem pesada de hands-on, né? Nesta videoaula nós vamos ver uma parte bem profunda aí de recuperação em mídias não voláteis, mídias voláteis, em cenários diferentes, com ferramentas diferentes. Se você chegou até aqui, puxa, já estamos na 7ª semana e a gente não viu ainda uma ferramenta assim que eu me sinto um perito, chegou a hora. Essa é aquela videoaula para você voltar várias vezes, olhar de novo, pegar os roteiros, ver onde é que errou, fazer outros testes. Quando terminar, você diz, eu realmente vou seguir nessa área ou não, né? Cara, esse negócio é muito complicado, ou não. Mas enfim, a gente está aqui para tornar sua vida mais fácil nessa carreira, principalmente aqueles que estão querendo iniciar na carreira de perito em computação forense. Videoaula 7, então, aliás, videoaula da semana 7, né? Do nosso curso de Introdução à Computação Forense aqui na Academia do Hacker Ético. A gente vai ver então a segunda parte de análise de evidências digitais, que contempla aí a recuperação de dados de dispositivos de armazenamento, mídias não voláteis, né? Discos, HDs, discos de estado sólido, pendrives e por aí vai, todas as mídias não voláteis, recuperação de dados de imagens de memória e recuperação de dados de arquivos de captura de rede. A gente viu a parte de coleta, né, pessoal? Então, você já tem ali o arquivo de dump de memória, você tem ali o arquivo de dump de rede, você tem ali a imagem pericial, a imagem de duplicação pericial de uma mídia não volátil. Chegou a hora agora de recuperar arquivos eventualmente apagados, propositalmente ou não. Sim, vamos ver os 3 nessa videoaula, ela vai ficar bem comprida. Poderíamos ter dividido aí, inclusive, em 3 aulas, poderia ter sido um curso só sobre isso, mas enfim, vamos deixar de conversa e vamos então partir para a nossa videoaula 7, para o nosso hands-on de recuperação de dados. Pois bem, a gente viu lá atrás que existem 2 processos distintos, a extração de dados e a recuperação de dados. Então, deixando bem claro que se você vai extrair dados, mesmo que não tenha a necessidade de utilizar ferramentas específicas, como é o caso da recuperação, mas eu vou extrair dados, uma preocupação forense é que, mesmo que você não tenha podido garantir a integridade na hora que você fez a duplicação lá atrás, principalmente em mídias voláteis, no processo de extração, você é obrigado, você tem a regra 0 de fato a só extrair dados de imagens periciais depois de montar ele ou com bloqueador de escrita ou no mínimo em software como read-only, tá? Então nunca, eu vou botar em vermelho aqui, monte um arquivo de imagem de evidência, seja de mídia volátil ou não volátil, imagem de evidência sem bloqueio de escrita, físico e ou lógico, read only, beleza? Se liga nisso aí, nada de pegar lá a mídia, dar um mount e vai mexer lá dentro, porque você vai inviabilizar ou vai invalidar ou vai, nesse caso, contaminar a mídia que você está mexendo, mesmo sendo uma mídia de destino, você teria aí que numa outra oportunidade precisasse fazer uma nova manipulação, recorrer à mídia original ou se existir uma outra mídia de destino que não foi ainda mexida. Então, muito cuidado com isso aí. Além disso, confira o hash antes e depois, isso vai lhe garantir que não houve alteração da integridade dessa mídia de destino. Documente todo o processo de extração para garantir a reprodutibilidade. O que é isso, pessoal? A gente vai ver lá no laudo que você faz a apresentação das suas conclusões, responde aos quesitos e todos os procedimentos forenses precisam estar bem detalhados e isso é fundamental que você tenha feito uma documentação para não perder aí informações relevantes, detalhes dos processos que foram usados na sua perícia. Porque você tem que garantir que, ou pelo menos tentar garantir, né, que os procedimentos feitos podem ser reproduzidos e chegar ao mesmo resultado. Isso é muito importante, tá, pessoal? Guarda de novo aí, eu vou falar, olha só. Você pegou uma imagem, você fez procedimentos de recuperação e ou extração. A partir disso, você chegou a conclusões e respondeu quesitos. Se alguém contesta o seu laudo, se ele pegar o seu laudo e você tiver descrito detalhadamente, a partir da documentação que você montou, todos os processos realizados e ele fizer os mesmos processos, chegar aos mesmos resultados, seu laudo não vai ser contestado. Porque as respostas são diretas e objetivas, baseadas nos resultados dos experimentos que podem ser reproduzidos. E acabou, então,
aquela possibilidade ou diminuiu a possibilidade de um laudo ser contestado. E por fim, só apresenta o que foi extraído objetivamente. Nada, a gente falou isso lá no início, né? De subjetividade, nada de interpretações. Conseguiu extrair, conseguiu recuperar, apresenta o resultado sem nenhuma interpretação. Não, o perito não tem que estar interpretando, supondo nada. Apresenta o que foi extraído objetivamente. O perito não acha e não faz suposições, beleza? Isso para o processo de extração, se você não precisou ainda usar ferramentas específicas. Quando a gente fala da recuperação, como a gente falou e mostrou no finalzinho da semana passada, da videoaula passada, a gente busca o que não está visível na extração. Então são aquelas informações, os dados que não estão mais lá para serem extraídos com ferramentas convencionais. Eles precisam ser recuperados. Se foram apagados intencionalmente ou não, esse mérito ou demérito não é questão que tem que ser analisada pelo perito. O que ele tem que buscar na recuperação é recuperar o que não está visível. Beleza? Então, de onde é que você recupera? Do dispositivo de armazenamento, em mídias não voláteis, e das imagens dessa mídia, essa mídia original, se você faz uma análise pós-mortem, e dos arquivos de dump de memória e de rede, como a gente vai ver nessa videoaula. Então, embora grande parte dos procedimentos podem ser realizados também em análise in loco, se for necessário, a gente já falou sobre isso também, questão de periculosidade, de tempo, de contexto de uma diligência, aí você pode precisar fazer a recuperação direto na mídia de origem, sim. Então, nessas situações específicas, você vai usar as ferramentas que a gente apresenta aqui, diretamente sobre as mídias não voláteis e fazer as suas recuperações ou buscar fazer as recuperações usando ferramentas, geralmente ferramentas instaladas previamente em pendrives para que não precise instalar nada na mídia que já vai ser manipulada ali, né? Relembrando então, recuperação usando técnicas convencionais é aquela recuperação file recovery, onde você tem informações sobre o sistema de arquivos existente e não está corrompida essa tabela de alocação, essa tabela de inodes. Então você recorre a tabela de inode ou a versões anteriores que são preservadas e a partir disso aí você faz a recuperação de arquivos apontando diretamente o cluster, o inode, onde ele estava armazenado e onde foi apontado para ser apagado, mas não foi apagado efetivamente. Então o File Discovery é um capítulo à parte, geralmente você usa primeiro essas ferramentas, como a gente mostrou lá atrás com o Sleufkit. Vamos dar uma mostrada de novo hoje, um pouco mais profundamente, além de outras ferramentas, como faz o File Recovery, sem usar a técnica mais rebuscada que vai direto nos Magic Numbers, que é a recuperação usando Data Carving. Elas são então complementares. Lembrando, o File Discovery ou as técnicas convencionais, você consegue, na grande maioria das vezes, recuperar também metadados do arquivo, o nome original do arquivo, data de criação, data de apagamento, de modificação, última visualização, último acesso, né? Enquanto quando você usa Data Carving, não. Esses metadados não são recuperáveis porque essa técnica não é baseada em nenhum tipo de informação de onde aquele arquivo estava armazenado. Somente vai até as unidades de gravação e busca por identificadores de arquivo pelo tipo e tenta fazer essa extração, tá? Então são métodos convencionais. O ideal é que você consiga aí recuperar usando File Discovery ou técnicas convencionais, porque você, usando essa técnica, você consegue encontrar metadados que podem ser importantes para o contexto da perícia. Não conseguiu? Então, se vale a pena, se é interessante encontrar conteúdos extraídos, aliás, recuperados, que não tem mais metadados, mas o próprio conteúdo, como uma imagem, um documento, você garante que estava lá, porque o Data Carving garantiu isso, mas não sabe quando foi feito. Isso pode ser interessante em alguns contextos. Portanto, são técnicas complementares, beleza? Então aí, fixando para a gente não esquecer e daqui para frente ter essa base para usar ferramentas específicas para File Discovery. Ela é chamada de recuperação padrão. Ela recupera arquivos deletados, intencionalmente ou não, utilizando software forense especializado para recuperar dados de setores do disco que o sistema operacional marcou como livres.
Então, de alguma forma, ele foi apagado pelo sistema operacional ou a mando do usuário do sistema operacional, mas ele foi só marcado para apagamento. O sistema operacional reconhece o sistema de arquivos e acessa uma tabela de alocação de arquivos, uma tabela de inode, dependendo aí do tipo de sistema de arquivos, e vai então atrás dessa informação. E aí então, com essa técnica, a gente pode fazer análise de metadados, porque como as informações sobre os arquivos recuperados são total ou parcialmente recuperados, geralmente totalmente recuperados, tá? É possível examinar informações sobre o arquivo que não são o seu conteúdo, como data de criação, última modificação, último acesso, autor, isso mesmo, o dono do arquivo que foi apagado e o seu histórico de uso, dependendo das informações do tipo de sistema de arquivo, ok? Esse é o File Discovery. O Data Carving, como a gente apresentou, e volta a citar ele agora, já que nós estamos tratando especificamente de recuperação, o processo de carving de dados, Data Carving, File Carving, são os dois nomes mais chamados, ele busca reconstruir arquivos ainda presentes na mídia de gravação ou na imagem dela, a partir de seus cabeçalhos, os headers e, eventualmente, em alguns casos, os rodapés. Ricardo, quando é que tem dado de Magic Number no rodapé ou não? Ou só no header? Todos têm no header? Sim. Todos têm no footer, no rodapé? Não. Isso aí depende do tipo de arquivo. Quem determina isso, gente, é exatamente essa impressão digital do arquivo que faz o Data Carving dizer isso é um JPEG, isso é um PDF, isso é um doc, isso é um docx. Isso depende do sistema de como o arquivo é composto. Então não é você quem vai buscar isso. Você pega as assinaturas, em alguns casos a ferramenta vai buscar, identificar e recuperar arquivos olhando somente o seu header e outros olhando o header e o footer, tá? Sem depender do sistema de arquivos sempre. Então por isso que não tem metadados, você recupera. Inclusive o próprio nome, ela bota um nome aleatório lá, as ferramentas variam o nome que elas colocam nos arquivos recuperados, porque isso não está lá em canto nenhum. É uma forma só dela indexar na hora que está recuperando. Essas informações dos Magic Numbers podem ser configurados, modificados, removidos ou adicionados na maioria das ferramentas. Como assim, Ricardo? Você pode, pessoal, tem um determinado arquivo que foi apagado no sistema de arquivos lá, de um HD, de um pendrive, e esse arquivo é bem esquisito, sei lá, é um arquivo, um novo tipo de arquivo de CAD, de uma ferramenta de CAD. Então as ferramentas convencionais não vão encontrar especificamente isso porque elas não estão formatadas, pré-configuradas para ver um Magic Number daquele arquivo de CAD. E aí então você pega vários arquivos desses de CAD, você edita em hexadecimal ali as primeiras linhas desse arquivo e identifica se a parte que eles têm exatamente iguais. Isso é a assinatura, é o header. Depois dá uma olhadinha nas últimas linhas também, editando em hexa, se elas forem exatamente iguais, ele tem o header e o footer. Se no final estiver mudando muito, é porque aquele arquivo é identificado somente pelo header. Você vai na ferramenta, que a grande maioria delas é configurada de forma explícita, e aí você coloca a assinatura daquele tipo de arquivo que não era recuperado até então, a ferramenta vai lá, pega a assinatura, varre toda a superfície do disco ou da imagem dele, encontra aquela assinatura e recupera aquele arquivo também, que até então não era recuperado. Beleza? E então ele faz uma indexação de conteúdo, as ferramentas de CAV geralmente criam nomenclaturas e índices próprios, já que os metadados não são recuperados. Tem alguma lógica disso aí? Aí você olha na documentação da ferramenta que você vai usar. A gente mostrou rapidamente o Foremost na última videoaula, não é isso? E aí você vê como é que ele trata isso aí. O Foremost especificamente, deixa eu ver se eu tenho aqui. Você tem o foremost.conf. Ele tem aqui, ó, /etc/foremost.conf algumas assinaturas, ó. Então tá aqui. Eu tenho até AOL Art, vixe, o AOL aí, será que é da American Online isso aqui, ó? Então eu tenho uma imagem GIF. Como é que ele vai recuperar a imagem GIF por Data Carving ou JPEG? Então ele tem aqui dois padrões de GIFs, ó. Isso aqui, gente, ó, é o cabeçalho de um GIF e isso aqui, ó, é o rodapé de um GIF. Isso aqui é um cabeçalho, é um outro tipo de cabeçalho de GIF, olha que tem uma pequena variação aqui, e esse aqui é o footer de um outro tipo de GIF. Então, todos os arquivos que estiverem dentro daquela mídia que está sendo
utilizada para data carving, que tiver no início essa stringzinha aqui, ó, e no final essa stringzinha aqui, ele é um arquivo do tipo GIF, tá? E é assim que essas ferramentas funcionam. Inclusive aqui, já para adiantar para vocês, porque é que eu tinha um GIF e ele não recuperou, ó, do jeito que está aqui, essa linhazinha aqui é de comentário, como a maioria dos arquivos dos softwares para Linux. Quando você bota uma linha de comentário num arquivo de configuração, você bota esse hashtagzinho aí, que no meu tempo chamava de jogo da velha, né? E aí, nesse caso, ele não vai recuperar arquivos GIF. Se eu quiser recuperar, eu edito esse arquivo e removo esse hashtagzinho aqui. Pronto, acabou. Removi esse hashtag, identifico que quero recuperar arquivos do tipo GIF, ele vai buscar arquivos que tenham esses dois padrões aqui. Se encontrar um ou outro, ele vai recuperar. A mesma coisa para o JPEG aqui. Olha que interessante, só para a gente fechar esse assunto, ó. JPEG, algumas imagens de JPEG tem isso, essa string aqui, ó, no header e essa string no footer, lá embaixo. Outros tipos de JPEG só tem isso aqui no header. Isso aqui é um caso típico de um JPEG que não tem footer, não tem rodapé identificador como Magic Number. Então basta que ele tenha isso aqui no início, que é classificado como JPEG. No caso aqui do Foremost, ele traz pré-configurado, mas disponível ainda de forma que não está funcionando porque porque o arquivo ele está comentado, basta descomentar isso aqui, rodar o Foremost e ele recupera arquivo JPEG com esses formatos e GIF com esses formatos aqui. Entendido aí? Beleza, então é isso, o Magic Number do Data Carving, né? Não tem nada de mágico aí, é fantástico, de fato, parece mágica, né? Como diz o Calcinha Preta lá. Mas o Magic Number, a mágica por trás disso é simplesmente identificar headers e footers dentro de estruturas de arquivo que estavam no disco e que não estão mais mapeadas em nenhuma tabela de alocação ou de inode. E aí você faz a recuperação por data carving. Bora praticar? Olha aí, pessoal, vamos lá então. Eu quero então voltar, a gente não vai se estender muito aqui, porque a gente já fez uma praticazinha, não foi isso? De recuperação por file recovery e data carving lá atrás, quando a gente mexeu com no finalzinho da semana 6, da videoaula da semana 6, a gente chegou a mexer com FLS e ICAT, com o SleuthKit e o Foremost. Vamos refazer isso aí, ó, bem rapidão aqui. Eu vou pegar um Docker bem simples aqui para a gente usar. Ó, vou pegar aqui um Debian bem leve aqui, já que basta só para a gente instalar e utilizar. Estou pegando aqui uma imagem de Docker do Debian 12 Slim, vou chamar de Debian 12, Docker Compose App, vamos lá, ó, rapidão assim, e Docker exec-it Debian 12, não foi o nome que eu chamei, e bash. Pronto, estou aqui dentro do meu Docker, apt update, show, ó, e vou então dar um apt install SleuthKit. Pronto, aí. O SleuthKit tá instalando, ó, e com isso eu posso usar o FLS e o ICAT para fazer file carving. Desculpa, file discovery, né? Ou data discovery. A ferramenta FLS mostra tabelas de alocação e indicação de arquivos que foram marcados para remoção, então isso é o file discovery. E o ICAT faz a recuperação desse arquivo. Como é que a gente vai fazer aqui? Deixa eu ver. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou pegar umas imagens, aquelas imagens que a gente usou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aquelas imagens que a gente usou lá no nossa semana 6, ó. Foi esse cara aqui, não foram esses dois pendrives? Eu vou copiar eles para dentro do meu Docker. Vou criar aqui uma estrutura mkd pendrives. Pronto. Então eu estou aqui no /root pendrives e vou copiar docker cp pendrive 01 para como é o nome do meu Debian 12, meu Docker /root pendrives. Pronto. E aí então eu copiei para lá, ó. Tô dentro do meu Docker aqui que eu acabei de criar.
e tá aqui ele, aqui dentro do meu pendrive. Beleza, pessoal? Se eu der um file aqui, ó, ele não vai, ele vai apresentar informações sobre esse sistema de arquivos, porque esse pendrivezinho, ou essa imagenzinha simples que a gente usou na semana 6 lá, ela remetia a olha só, uma imagem FAT, e eu consigo ver esse sistema de arquivos. Consequentemente, existe uma grande probabilidade que eu consiga fazer File Discovery, não é isso? O que eu vou precisar então para manipular esse cara aqui? Eu vou precisar do eu instalei o SleuthKit, instalei, né? apt install SleuthKit, instalei. Então é simples assim, eu vou dar um FLS no pendrive, ó, e tá aí o pendrive. Eu posso dar um FLS recursivo aqui, ó, e aí eu tô vendo aqui que eu tenho arquivos apagados. Esse cara, esse aqui, ó. Como é que eu sei que tá apagado, Ricardo? Tem a estrelinha na frente, ó. Tá? E aí, um desses dois aqui pode ser o arquivo que eu estou procurando. Então eu vou pegar aqui icat pendrive 01, vou botar o número do inode aqui, vou botar o 600 e vou jogar para 002.jpg e vou fazer o icat pendrive raw, vou pegar o outro que foi apagado aqui, cadê? É o 6 aqui, ó, 33802, jogando para 002 underline, pronto. Então, ó, eu fiz um file discovery aqui, o file de recovery, desculpe, e eu tenho aqui dois arquivos, o 002 e o 002 underline que eu chamei aqui, que é um arquivo que estava na lixeira, ó, um trash info aqui. E agora eu quero visualizar esse conteúdo. Como é que eu vou visualizar aqui dentro desse pendrive? Deixa eu dar um apt install Firefox aqui dentro, e aí a gente acessa ele usando, já que eu não tenho ambiente gráfico, eu botei aí um Docker bem levezinho, né? Eu não tenho ambiente gráfico dentro dele, eu vou jogar um ambiente gráfico propositalmente instalado aí ao instalar com apt o Firefox, e vou instalar um SSHzinho também para a gente acessar essa partição ou esse Docker em ambiente gráfico para ver aquela imagem especificamente, o 002, que acabamos de recuperar usando a técnica de File Recovery. Cuidado aí, eu estou falando várias vezes File Discovery, não sei se eu estou tirando isso, tá, pessoal? Então, estou instalando aí o Firefox dentro do meu Docker, propositalmente para ele subir um ambiente gráfico e eu acessar com o SSH a partir da minha máquina real. apt install SSH, beleza, e vou dar um service SSH status, tá desligado, start, pronto. Eu posso entrar como root aqui, eu nem sei, pswd root, vou chamar aqui de 1, 2, 3, rapidão aqui, pessoal. Estou botando uma senha no root lá dentro, que ele está sem senha, para poder eu acessar remotamente. Só mais um detalhe aqui. Vou ver se o meu SSH que eu instalei, ele permite que eu acesse como root. Senão a gente cria um usuário. nano/etc sshd. Vamos dar uma olhadinha aqui. Permite root login. Cadê? Tá aqui, ó. Permite root login? Não. Então eu vou permitir. Yes, pronto. Tá? Isso aqui tudinho só pra gente dar uma olhadinha. Eu vou dar uma olhadinha no arquivo que a gente recuperou. É bom que a gente vai aprendendo outras coisas aqui, né, pessoal? Por osmose, para mostrar na prática como é que a gente termina precisando de ferramentas instala. cfcch stop. Era para dar um restart, mas ok. Então, vê só. IP route 2, deixa eu ver aqui o IP que subiu esse dockerzinho Debian 2 que eu botei aqui, ele era bem leve, foi pesado, agora eu instalei um monte de coisa, né? E IPA, ó, 172.19.02, pronto, eu vou aqui agora, ssh root @debian 12, não, root @172.19.02, foi 02, pessoal? Foi.
"-x", ó. Assim eu conecto por SSH dentro do meu Docker em ambiente gráfico. Olha aí. Ah, deu um probleminha aqui, porque eu já fiz esse procedimento. Já fiz esse procedimento outra vez, e ele então disse que a chave que foi gerada da outra vez, o no hosts ali, é diferente. Agora sim, vamos lá, ó. Pronto, yes. E eu botei o quê? 1, 2, 3. Foi a senha, pronto. Tô dentro do meu Docker. Vou dar um Firefox aqui agora, ó. Sobe Firefox e esse Firefox está rodando dentro do meu Docker. Show! O que eu quero agora? Dar um /root, ó, e dar uma olhadinha dentro de pendrive. Aqui está o arquivo que a gente baixou. Tem coisa dentro dele? Tem não. Puxa, que decepção, né? Vou clicar aqui no underline aqui, ó. Então a imagem, ela não pôde ser recuperada com o file recovery, mas se pudesse ser recuperada, ela estaria aqui. A gente fez uma munganga tão grande, não consigo recuperar a imagem, não foi? Mas é isso aí. A imagem foi recuperada parcialmente, então só a estrutura dela, essa 002, ó. Aqui está o arquivo pendrive 01 e aqui está o arquivo de imagem. Eu não me lembro se o pendrive 002 que a gente usou aqui, o pendrive 002, se ele file pendrive 002, ele está sem sistema de arquivos, não dá para fazer o file recovery. Mas enfim, então os procedimentos que a gente mostrou aqui foi de tentativa de recuperação de arquivos da imagem pendrive 01 usando o SleufKit, FLS e o icat. Beleza? Quero agora tentar recuperar arquivos de dentro desse pendrive 01 ou dessa imagem usando data carving. Qual é que a gente usou, pessoal? O foremost, não foi isso? Vamos lá então, ó. Estou aqui dentro do meu Docker novamente, vou dar um apt install foremost. Ok, instalei aí, ó. E agora, para não misturar aqui, ó, eu vou criar aqui uma pasta chamada recuperados foremost. Pronto. Onde é que está meu pendrive que eu baixei? Ó, tá aqui o pendrive 001. Eu vou até fazer assim, ó. Vou botar aqui recuperados SleufKit e jogar para cá, para ficar organizadozinho, né? MV, eu tenho um pouco de toque nisso aí, sabe, pessoal? Pendrive 002 e para cá, pronto. Então, dentro do meu recuperado SleufKit, estão os dois arquivos que eu recuperei, que não tinha nenhuma informação útil. Vou tentar recuperar informações agora dentro desse Docker da imagem pendrive 01 usando data carving. Fizemos uma tentativa de recuperação usando file recovery e agora vamos usar file carving ou data carving. Como é que eu faço então? Ó, eu vou primeiro editar o /etc foremost, ó, e vou descomentar aqui, como a gente falava agora há pouco, ó. A gente viu que tinha imagem JPEG ali. Nesse caso aqui ele não iria recuperar JPEG, eu vou descomentar esses JPEGs aqui, ó. PNG, tá comentado, vou descomentar também, ó. Tá? O ideal é que você descomente todos aí, para que se houverem arquivos na imagem de qualquer formato desse identificado por foremost, se tiver comentado aí, ele não vai tentar recuperar, né, pessoal? Então aí, ó, ok, salvei, show. Então agora eu vou usar o foremost. -i, o arquivo está em pendrives, é esse arquivo, -o para recuperados foremost. Ok, vou lá agora para recuperados foremost e verificar se ele recuperou alguma coisa, ó. Ó no audit, puxa gente, olha aí. Então eu só tinha recuperado
um arquivo e não tinha visto nada dentro dele, não foi isso? Usando o File Recovery. Agora, com o Foremost, ó, em tese aí, ele recuperou simplesmente 153 arquivos, ó, sendo 155, dois do tipo JPEG com um dos tipos de Magic Number e 153 com JPEG com outro tipo de Magic Number. Legal? Vamos dar uma olhada nesses arquivos. Vamos fazer o nosso esquema novamente aqui, ó. Dá um SSH, deixa eu puxar aqui. Ó, 1, 2, 3. E vamos dar um Firefox aqui, usando uma shell remota por SSH para dentro do nosso Docker. /root, onde é que está aqui? Ó, deixa eu aumentar aí a recuperados Foremost, JPEG, então aí os arquivos que em tese foram recuperados. E aí então você pode ir de um em um vendo aí se realmente ele recuperou. Olha só, pessoal, recuperou o gatinho, olha aí. Olha aí, outra imagem do gatinho. Olha aí, tudo isso, gente, foi recuperado da imagem do pendrive 01 usando DataCarving, ó. Tem arquivos provavelmente menores aqui, ó, que eram JPEGs que não estão mais lá, mas ó, tudo isso aí é passível. Procura os maiores aqui que a gente tem mais probabilidade de ser um arquivo interessante, né? Você pode inclusive fazer essa limitação de tamanho que a tentativa de baixar. Será que a gente encontra mais coisas aqui? Deixa eu pegar arquivos grandes aqui. 205, acho que é só esse. Eram só esses aqui que ainda existiam lá, efetivamente. Ah, tem um grande aqui, de 423. Não. Tá, pessoal? Ah, mas nesse caso tem muito lixo aí. Eu queria que ele baixasse só os que dava para ver. Gente, você é perito. Perito também analisa conteúdo, tá? Então, ó, eventualmente você pode achar outro arquivozinho aí que foi recuperado. Nesse caso, recuperamos usando o quê, pessoal? DataCarving. Ele foi lá no Magic Number, achou o gatinho, achou o cachorro, mas não tem nenhuma informação de quando foi que eles foram criados, alterados, mas eles estavam lá e foram recuperados. Beleza? Ah, Ricardo, já tinha visto isso na aula passada, você está repetindo, eu queria ver uma ferramenta nova. Massa, então não vamos passar para frente ainda, vamos usar uma outra ferramenta forense de DataCarving e uma outra ferramenta forense de File Recovery. A gente vai instalar aqui dentro do nosso Docker a ferramenta TestDisk. TestDisk, isso não é ferramenta de laboratório, não. O nome é meio esquisito mesmo. Então, apt install TestDisk. Gente, o TestDisk, de cara, ele instala duas ferramentas para as duas práticas que a gente quer fazer aqui. O TestDisk, o executável TestDisk, ele faz File Recovery, ou seja, se existir o sistema de arquivos, ele tenta recuperar baseado na tabela de alocação, e ele faz também o Carving, só que o Carving ele vai usar um outro aplicativo que ele instala com esse pacote chamado PhotoRec, de recuperação de fotos. Então vamos lá, só para vocês darem uma olhadinha aí, ó. TestDisk instalado, apt install TestDisk, ó. E eu vou usar então o TestDisk. Antes disso, o que é que eu vou fazer, ó? Vamos botar aqui mkd recuperados TestDisk para jogar dentro dessa pasta os arquivos que forem recuperados com File Recovery com o TestDisk. E aqui eu vou botar recuperados PhotoRec para os arquivos que forem recuperados com a ferramenta de carving instalada pelo pacote TestDisk, PhotoRec. Beleza? Então, simples assim, como é que ela funciona? TestDisk e a imagem. Vamos usar só essa imagenzinha do pendrive aqui, gente. Depois vocês usam uma mais forte, mais pesadinha aí, tá? Vou botar outras imagens para vocês brincarem aí. Então, ele está dizendo aqui que meu terminal está muito grande, vou diminuir, pronto. Agora sim, ó. Então, ele achou aí o TestDisk. Um pendrive de 10 MB, vou mandar executar ou sair. Ó. Ele é uma partição de que tipo? É uma mídia não particionada, então ele por enquanto não detectou o sistema de arquivos, vou dando Enter nas opções que ele sugerir. E agora sim, ele achou, ó, uma partição FAT.
E aí, então, por que ele chama de teste disk? Gente, esse programa também serve, lógico que não é nosso foco aqui, para você recuperar tabela de alocação bichada. Olha que interessante. Bichada, pessoal, é um termo que a gente usa aqui, né? Uma tabela de alocação danificada. Então, esse boot aqui, você pode recuperar um pendrive de boot, enfim. Mas eu não vou falar sobre isso aqui agora, não. O que a gente quer? Recuperar arquivos com file recovery usando o teste disk. Então, eu vou para essa opçãozinha aqui embaixo, ó, undelete. Beleza? Undelete, ó. E aí tá aqui, olha aí. Quem tá aqui? Aqui está o nosso, em vermelho, ó, o arquivo 002.jpg. Será que ele recupera? Porque o FLS-Cat não recuperou, não foi? Vamos ver se ele recupera. Você dá, para marcar aqui, tá aqui embaixo, ó. Você pode selecionar o arquivo corrente com 2 pontos ou A para selecionar todos. Eu vou botar 2 pontos aqui, ó. Selecionei, o vermelhinho ficou verde, tá vendo? Depois de fazer isso, então, ó, eu vou copiar o arquivo. Ele vai recuperar e copiar ele para onde? Para a nossa pasta de recuperados teste disk. Então, eu vou botar um C maiúsculo aqui, ó. E aí, então, eu vou apertar C quando o destino estiver correto, ó. Recuperados, qual? Teste disk. Vou dar Enter. É aqui para dentro? Sim. Então, C maiúsculo. Prontinho. A cópia foi feita, um arquivo foi recuperado. Esse é o teste disk. Você pode marcar, são vários arquivos a recuperar ali, tem vários arquivos vermelhinhos. Você aperta A, seleciona todos, ou se forem alguns específicos, você seleciona 2 pontos para ir dentro dos específicos. A gente podia também ter feito, né? Ter entrado aqui, ó. Eu podia, em undelete, tentar entrar aqui na lixeira, ó. E aqui também tem arquivos, ó. Olha arquivo aqui, ó. Tá vendo? Esse cara eu posso recuperar também, né? Como é que eu faço? Ó, 2 pontos, dou um C aqui, C maiúsculo, recuperados teste disk e C aqui também. Pronto. Ele copia para lá a estrutura da pasta. Mas eles tinham o mesmo nome, ele mantém o caminho absoluto original dentro da pasta para onde você marcou. Será que tinha mais alguma coisa? Acho que não. Ó. A gente file discovery para essa partição é só esse 002 que ele encontrou. Embora tenha aquele monte de arquivos ali que foram apagados, propositalmente preparados para essa prática. Eu posso olhar no info aqui, ó. Tem um outro arquivo aqui, ó. Tá vendo aqui? Que foi apagado. JPG Trash Info, que a gente conseguiu recuperar sem nada, não foi? Usando o FLS e o ICAT. Vou sair, aqui, ó, quit, sair do teste disk. Vamos ver o resultado, pessoal? O que será que o teste disk recuperou? Eu vou aqui, recuperados teste disk, ó. A gente já sabe que ele recuperou 2 arquivos, ó. Um deles é esse 002, e o outro, dentro de .trash 1000, que era a pasta original que estava no pendrive, ó, files, esse outro aqui. Vamos ver o conteúdo? Bora! Vamos lá, então, mais uma vez aqui, ó, sair do nosso Docker aqui e dar um SSH. Qual é o IP do Docker, gente? 9268 IPA, não. 172.19.02, né? Então, SSH -x root arroba 172.19.02. Pronto. Tô lá dentro e vou usar o Firefox de novo. Por que você está usando o Firefox como gerenciador de arquivos? Eu acho mais fácil do que instalar um gerenciador de arquivos, né, pessoal? Estou usando o navegador dentro do Docker e conectando por SSH em ambiente gráfico para a gente rodar e ver lá, ó, usando aqui o navegador como gerenciador de arquivos. Vamos lá. Recuperados, teste disk. Vamos lá, o arquivo 002. Opa, olha que beleza. O FLS, usando o File Recovery, não conseguiu recuperar nada. Ele recuperou um arquivo, mas não tinha nada dentro. Então, o método de recuperação dele não foi interessante para este caso. Usei outra ferramenta de File Recovery chamada Test Disk e consegui recuperar com File Recovery, inclusive com metadados, tá, pessoal? Os metadados são preservados aqui. Olha aqui, pessoal. Esse arquivo, apesar de hoje aqui ser 24/12, ó, aqui eu tenho que ele foi feito a última modificação foi 3/12 às 13h39.
esses dados foram preservados, e isso é interessante porque são informações adicionais no File Recovery. Vamos ver dentro do trash o arquivo 002 lá, se ele recuperou também, ó. Tá aqui o arquivo, recuperou as duas versões do arquivo que estavam na imagem do pendrive. Não é legal? Show, pessoal. Então, esse é o teste disk. Fechou? Fechou? Não. Eu falei que quando a gente instala o teste disk, junto ele tem uma ferramenta de recuperação chamada PhotoRec. Inclusive, a gente colocou aqui uma pasta chamada Recuperados PhotoRec para a gente ver o resultado desse PhotoRec funcionando. Não foi isso? Como é que funciona o PhotoRec? Simples assim. PhotoRec e a imagem. Pendrives, a imagem aí. Prontinho. PhotoRec precisa de linhas, mas é só porque eu uso uma tela muito grande, que eu estou com mais de 50, né? A vista fica ruim, mas ele precisa de um número de caracteres por tela menor. Então, eu diminuí aqui a tela para ver. Então, lá. Pendrive, olha aqui, pessoal, Read Only, ó, ele tem toda a preocupação de acessar com Read Only. Se você não faz, ele faz por você. A ferramenta forense tem que fazer isso, né? E vou mandar, olha só, o que eu quero é verificar a partição ou, eventualmente, um trecho da partição que não foi identificado. Posso fazer num e depois no outro, um ou outro aqui para fazer o data carving. Então eu vou search aqui, outro tipo, e aí eu digo qual das duas partições eu quero. Ó, eu quero a partição vista ou o espaço não particionado da imagem que está do disco original. Vou botar aqui, ó, free aqui, ó, na área que não está alocada, e vou selecionar recuperados, PhotoRec, ó, C maiúsculo, nenhum arquivo foi recuperado. Ok, caramba, mas o carving com ForeMost recuperou tanta coisa, o carving com PhotoRec não recuperou tanto. Vamos voltar aqui então e selecionar, ó, vamos selecionar então, ao invés de selecionar o que estava livre, eu vou selecionar a partição que ainda é identificada como contendo dados na imagem pericial. Esse OLE aqui, ó. E aí vou novamente marcar aqui para recuperados PhotoRec. Olha aí, ele recuperou 3 arquivos. Agora sim. Então, em tese, aí ele recuperou 3 arquivos com data carving usando o PhotoRec. Beleza? Só voltar aqui para fazer uma última por preciosismo. Ó, em vez de marcar essa partição, vou marcar essa outra aqui. E ele está dizendo aqui, ó, que já foi recuperado dessa partição quando eu marquei o OLE ali, quando estava fazendo a seleção da segunda informação relacionada à tabela de partição. A partição encontrada, tabela não. Aí a gente está usando o data carving. Beleza? Vamos só olhar então o resultado do PhotoRec e ver se aqueles 3 arquivos têm realmente alguma imagem. Lembre-se que o nosso data carving, usando o ForeMost, recuperou 155 imagens, mas só tinha ali 2 que eventualmente tinham algum conteúdo dentro, né? Pode ser que o PhotoRec tenha recuperado somente essas 2 ou 3 que a gente recuperou anteriormente. Ou não, eu vou já falar sobre essa questão das ferramentas para vocês. Assim que terminar, eu vou falar uma coisa muito importante de utilizando essa prática, vai ajudar a fixar uma coisa relevante no trabalho de perito de vocês. Falo já então, deixa eu só voltar aqui para a gente conectar ao nosso Docker, para a gente ver o resultado. FireMost não, eu fui botar Firefox com ForeMost, virei um FireMost, olha só, pessoal. Firefox, é a idade, viu? Então vou botar um /root para a gente fechar então, ó, eu quero verificar os recuperados com PhotoRec. Opa, volta aí. Recuperados com PhotoRec. Não tem nada? Não. Conteúdo. É porque olha só o que ele fez aqui, pessoal.
ele botou aqui em Recupedir, ao invés dele ter botado dentro e recuperado PhotoRec. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não. Ó, esses foram os arquivos recuperados. Eu devo ter me enganado naquela sequência de teclas dentro do PhotoRec, mas os arquivos estão aqui, ó. Olha aí, esse aqui foi o PhotoRec e esse aqui foi o PhotoRec. As duas imagenzinhas lá, ó, mais um arquivo XML e um arquivo INI aqui indicando o que ele conseguiu, ou o que ele usou para mapear a exibição desses arquivos. E aqui um Recupedir 3, tem novamente os dois arquivos e um arquivo .ini aqui. Beleza, pessoal? Então, assim a gente usou aí o SleuthKit com FLS e o ICAT para fazer File Recovery, usamos o Foremost para fazer Data Carving, usamos o TestDisk para fazer File Recovery e usamos o PhotoRec para fazer Data Carving. Tudo isso com uma imagenzinha de 10 MB, gente, para ser rápido, naturalmente. O ideal era usar uma imagem maior. Hoje, e essa é a grande surpresa aí, né? Nós vamos usar uma imagem maior, uma imagem de um HD de um Windows com tudo que tem dentro, né? Tem várias imagens dessas na internet aí para a gente usar para nossos testes, ou podemos fazer contra nossas próprias máquinas. Mas eu vou usar ela numa ferramenta nova hoje, beleza? Antes disso, como eu prometi para vocês, eu tenho uma consideração sobre o que a gente viu até agora. Não confie somente em uma ferramenta. Essa era bom botar até no slide em vermelho piscante. Vocês acabaram de ver uma comprovação de que se eu gosto muito, se eu só uso o Foremost, nesse caso o meu laudo ia sair incompleto. O que iria sair no meu laudo? A ferramenta não conseguiu recuperar nada. A ferramenta recuperou arquivos que não tem conteúdo visível dentro. E quando a gente usou uma outra ferramenta, no caso o Foremost, ao invés do FLS e o ICAT, não foi isso? Mesmo tendo a tabela de alocação no arquivo, o Foremost recuperou duas imagens. A mesma coisa para o TestDisk, nesse caso o TestDisk conseguiu recuperar com File Recovery, olha que interessante. O TestDisk conseguiu, o FLS e o ICAT não. E o PhotoRec também conseguiu recuperar usando o Carving. Então, a primeira informação importante para vocês é essa. Tenham a maior quantidade possível de ferramentas, usem exaustivamente todas que estiverem a seu alcance e no relatório coloque. Resultado da ferramenta tal foi esse, resultado da ferramenta tal foi esse, resultado da ferramenta tal foi esse. E depois, então, você pode, com esses resultados, fazer a sua análise um pouco mais completa. Essa é a primeira grande orientação dessa videoaula. A segunda importante também. Usei a ferramenta, não encontrei nada lá. O que eu coloco no laudo? Você vai colocar no laudo. Não existem arquivos a serem recuperados? Não. Você está faltando com a verdade. Você pode dizer, foram utilizadas as ferramentas tais, e que funcionam desta forma, e a partir do uso dessas ferramentas não foi encontrado nada. Não é porque você não encontrou o que você queria com a sua ferramenta que o que você procurava não está lá. Eventualmente, uma outra ferramenta com a outra técnica pode ter sucesso naquela recuperação, ok? Então você não diz, chega um quesito, queira o senhor perito dizer se existe um arquivo com a imagem de uma mulher nesse pendrive. Aí você roda 5 ferramentas e não encontra nada. Resposta errada. Não existe arquivo com essa imagem. Resposta correta. Não foram encontradas imagens, arquivos com essa imagem solicitada, mesmo tendo usado as ferramentas específicas. Foremost, ICAT, SleuthKit, PhotoRec. Ok, pessoal? Então, a ferramenta não é um deus. A ferramenta não é o supra-sumo. Aí é a última Coca-Cola do deserto. Vocês viram isso agora, que algumas têm resultados melhores para algumas situações e outras nem tanto, enquanto elas terminam se superando em situações específicas. Desculpa aí o tempo que está muito grande aí, muito alargado, mas a gente precisava chamar a atenção para isso. Beleza? SleuthKit, FLS, ICAT, Foremost, TestDisk, PhotoRec. Tem alguma outra ferramenta de forense para a gente usar? Tem. Vocês lembram que a gente falou do SleuthKit lá atrás, né? Do
The Coroner's Toolkit do Vitz Venema, que gerou o Sleugh Kit que a gente usou, mas eu falei que o Brian Carey, ele pegou o projeto do Venema, criou o Autopsy e depois ele reformulou o Autopsy. Pois é, gente. Hoje a principal ferramenta em software livre, pelo menos uma das mais fortes, mais completas, chama-se Autopsy. E ela não é mais como o Sleugh Kit tradicional, que roda em modo texto, que abre numa janelinha no navegador. Ela tem a própria interface feita em Java. Então, a gente vai mostrar o Autopsy funcionando aqui para vocês. Vamos lá, pessoal? Olha aí. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que eu tenho. Eu coloquei aqui um Docker do Autopsy que eu joguei já no meu Docker Hub lá para vocês baixarem. Eu boto no roteiro aí para vocês. Autopsy. Olha só. Essa é a imagem, Autopsy e a última versão, tá lá no meu Docker Hub Ricardo Kleber. Eu vou subir ela com o IP aqui, tá? Nem precisava na realidade, né? Eu podia subir e em seguida conectar por SSH. Isso aqui foi preciosismo. Eu vou apagar isso aqui. Ó, eu vou apagar isso aqui. Deixar bem enxutinho. O que mais eu posso apagar aqui? O network, netpan, aqui. Network, netpan, default. Pronto, se não funcionar, depois eu volto para... Ó, tá bem enxutinho. Eu quero deixar os arquivos o mais simples possível para vocês reproduzirem aí. Vou subir então, vou subir ele com 2 GB aí para ser utilizado e alguns parâmetros aí que são exigidos pelo arquivo de configuração do Java para rodar o Autopsy. Eu vou rodar o Autopsy dentro de um Docker, vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora há pouco no meu Dockerzinho simples ali para rodar as ferramentas, vou conectar por SSH e subir a interface gráfica na minha máquina real. Beleza? Vamos lá ver se funciona. Docker, compose, app-d. Aí está. Deixa eu ver se ele subiu aqui. Docker, ps, tá ele aqui, ó, Autopsy. Beleza? Vamos dar um docker exec-it autopsy bash. Deixa eu ver se o SSH dele tá levantado, tá? E olhar o IP dele. apt install ip route. Opa, errei. IP route 2. Deixa eu ver o IP dele. Esse Docker dele lá é baseado no Ubuntu, tá, pessoal? E o Ubuntu até é o Gemi. Olha aí. Enquanto nossas atividades aqui eu estava usando o Debian 12, esse Autopsy pronto aqui estava no Ubuntu. Vamos lá. Então ele é um 72.20.02. Joia. Vou então conectar ssh-x autopsy arroba colar. Ó, ele tem um usuáriozinho lá chamado Autopsy e a senha é Forensics. Pronto. Tô lá dentro do Autopsy. Ele não executa como root, então criamos um usuário chamado Autopsy com a senha Forensics para executar como usuário comum. E aqui eu dou Autopsy e eu preciso botar esse parâmetro no Splash, porque senão ele não vai conseguir exibir a tela de Splash, a tela inicial. Gente, vocês vão ver agora então a ferramenta Autopsy disponível lá no autopsy.com, rodando dentro de um Docker para facilitar a nossa vida aqui. Beleza? Tá ela aí, ó. Esse é o Autopsy, aqueles que não conheciam, um framework para fazer forense. Olha que legal. Outro detalhe aqui importante, eu botei já uma imagem aqui para dentro. Deixa eu ver se esse Docker já tem. Se não, não tem problema, a gente coloca para cá. Vou dar um ponto. Dentro de Autopsy, eu criei aqui em Files, ó. Não tenho não. Vou jogar para cá um arquivo. Eu preciso
Home Autopsy Files. Vamos jogar aquela nossa imagenzinha para lá, pessoal. Ó. Eu vou jogar nosso pendrive de novo aqui, docker cp pendrive 01 para autopsy, dois pontos. Ó. Joia. Então eu botei um arquivozinho lá, ó. Aquele mesmo arquivo que nós usamos agora há pouco com 10 MB para não ficar muito pesado. Beleza? O que a gente vai fazer então? Ao contrário das outras ferramentas, que a gente executa a ferramenta em modo texto, diz qual é o arquivo de imagem, ela dá os resultados, o Autopsy é um framework. Então a gente tem que criar um novo caso aqui, ó. Vou criar um caso, vou chamar o caso aqui de pendrive suspeito. Não usem espaços, tá, pessoal? Porque ele vai criar pastas, diretórios dentro do sistema de arquivos. Onde é que eu vou jogar isso aqui, ó? Diretório base. Tem files aqui. Eu vou botar autopsy files. Vou criar aqui uma pasta chamada... Vamos criar uma pastazinha para jogar o nosso resultado. Onde é que eu crio? Aqui. Resultados. Selecionar. Pronto. Ok. Next. Aqui, pessoal, nessa parte você vai identificar com identificadores do seu setor de investigação. Se for o caso, você é perito, tem uma equipe que está investigando, você pode ter números de sequência para você indexar os resultados do framework Autopsy com a estrutura de laudos que você faz. Vou deixar em branco, porque a gente não vai perder tempo aqui, dizer o nome do examinador, o número do caso, telefone, e-mail, isso aqui ajuda bastante na cadeia de custódia, mas eu vou botar só finish aqui, ó, e abrir. Ricardo, mas você não fez referência em hora nenhuma ao nosso arquivo pendrive 01. Pois é, você abre o framework e você insere as evidências. A partir de agora, dentro do framework, o nosso arquivo, que é um arquivo de imagem de uma mídia, ele vai ser uma evidência que vai ser analisada. Aqui também eu posso focar, se eu tiver várias partições, vários discos de uma mesma máquina, eu posso, dentro de um mesmo caso, colocar um hostname e dizer essas 3 partições pertencem a essa mesma máquina. Isso facilita o cruzamento de dados. Então tem muita coisa para o Autopsy, gente. Eu vou usar aqui o mínimo possível de interações que exigem processamento e tempo para a gente não perder tempo demais na explicação da ferramenta e comprometer a nossa videoaula. Mas vocês podem verificar cada uma delas, são bem auto-instrutivas aí, ou auto-instrucionais, como o nosso curso é, apesar de estar em inglês aí, se isso não for a dificuldade, e também tem a documentação na página autopsy.com, beleza? Vou dar um next aqui, ó, e aí, ó, de onde é que você vai ler a imagem que você vai analisar? Eu tenho um disco, uma imagem de disco, ou é um disco local, ou é um arquivo lógico, ou é um arquivo de imagem de espaços não alocados de uma partição, ou é um arquivo de resultados de imagem geradas pelo Autopsy, ou olha só, existe uma ferramenta comercial chamada X-Ray, XRY, tá? E aí então eu posso usar o formato do X-Ray também, gerado por essa ferramenta comercial. No nosso caso, eu tenho a imagem do nosso pendrive, né? É esse cara aqui em cima, ó. E aí ele pergunta onde é que você vai buscar essa imagem. Selecione a origem da imagem. Tá lá em Files, não foi que a gente baixou agora há pouco, ó? Tá aqui a nossa imagem. Prontinho, tá aqui ela, ó. Outra coisa importante também aqui é o time zone. O nosso time zone aqui, ó, aqui tá zerado. No Brasil é -3, né, ó. E aí então ele vai tentar aí colocar, ou tentar não, ele vai apresentar o horário já configurado, o fuso horário, né? Eu falo aqui que o nosso fuso horário é -3, gente, mas -3 é Brasília para cá, né? Temos muitos alunos aí na academia que são do norte, que o time zone muda. Temos alunos que não participam efetivamente, porque não tem CPF, mas de outros países aí do mundo, né? Portugal, Cabo Verde, Angola. Saudação a todos esses colegas que buscam o nosso curso, que não podem fazer
para receber certificado ainda, porque não tem CPF, mas que assistem essas videoaulas e podem fazer a configuração de acordo com o seu time zone aí, seu fuso horário, beleza? No Brasil ou aqui no Rio Grande do Norte, Currais Novos, a gente usa o GMT-3. Cadê ele, pessoal? -3, passei, não foi? América, vou botar aqui o Fortaleza, América... Aqui, América São Paulo, pronto, acabou. Tamanho do setor, pode mandar autodetectar, lembrando que dependendo do sistema de arquivos, os tamanhos de setores e clusters mudam, né, pessoal? Se quiser fazer, olha só, checagem de hash da mídia de origem, ele já checa aqui se foi feito com MD5, SHA-1 ou SHA-256, não vou mexer nisso agora, mas se você tivesse o hash indicado no arquivo à parte da mídia, você podia colocar, ele iria checar se houve modificação na integridade do arquivo, os hashes dessem diferentes, e vou dar o next. Ó. E aí então a gente entra numa coisa chamada ingest modules. Ingest modules é que módulos ou que funcionalidades vão ser aplicadas no arquivo de imagem para tentar recuperar e extrair informações. Sim, o Autopsy faz extração e recuperação. O que é extraído é apresentado livremente no resultado do ingest modules, o que é recuperado é apresentado com a indicação em vermelho para dizer que aquele arquivo não está oficialmente lá, ou seja, não pode ser extraído, mas eventualmente pode ser recuperado. Então veja aqui a quantidade de coisas, pessoal. Esses aqui são os módulos que você pode utilizar, inclusive pode criar os seus próprios módulos. Ó. Eu vou remover todos e colocar alguns aqui para não ficar pesado, apesar que o arquivozinho de 10 megas vai ser bem rápido. Quanto maior o arquivo, mais demorado é o próximo passo, que é a aplicação dos ingest módulos no arquivo para gerar um resultado de arquivos que puderam ser recuperados ou extraídos, tá? Vou apagar tudo aqui, ó, desselecionar e vou botar, ó, atividade recente, hash lookup, identificação por tipo de arquivo, detector de extensão falsa, né? Um arquivo JPEG foi renomeado para ninguém encontrar, como doc, extrator de arquivos embutidos, eventualmente compactados, tá, pessoal? Com zip, com TAGZ, analisador de imagens, Pictory, busca por expressões regulares, não vou botar que a gente não vai usar aqui, mas é quando você quer buscar, por exemplo, eu quero buscar um nome de uma pessoa dentro de um arquivo de e-mail.eml. Então você pode usar esse módulo chamado Keyword Search. Ó, e-mail parser para buscar dentro do e-mail, né, é o que a gente está procurando. Detecção de encriptação, é um módulo relativamente novo aí para buscar efeitos de ransomware, por exemplo, ou, no caso de malwares, né, ou então arquivos que forem encriptados para serem escondidos, né. Não vou botar aqui também identificador de arquivos de interesse, para você indicar o que você quer especificamente procurar, não vou marcar. Repositório central, olha lá, PhotoRec Carver, tá vendo aqui, ó? O PhotoRec, ele foi incorporado ao Autopsy. Então, vou marcar aqui. E aí você tem algumas opções extras aqui para o PhotoRec, ó. Extrator de máquinas virtuais, não é o nosso caso, você pode pegar uma imagem de um VMware, pode pegar uma imagem do VirtualBox e fazer diretamente contra ele. Checagem de integridade do arquivo de origem, ok. Esse aqui, ó, analisador de imagens de Android, sim, você tem uma imagem pericial de um smartphone Android, ele tem um módulo específico para buscar dentro de estruturas e encontrar arquivos que estavam e que foram apagados ou que estão lá e mostrar isso de forma bem metódica para você dentro do Autopsy. Não vou marcar, que não é Android. Ó. Olha que interessante, analisador de sistema de arquivos de drone, isso mesmo, DJ Drone aqui, ó. O Plazo é para sistemas... O Plazo é para sistemas Windows, não é o nosso caso. IAR Analyze é para antivírus, para fazer buscas por malwares, dentro não vou botar também. iOS Analyze, o ILIP, é um módulo específico para imagens de iPhones, de iMacs, né? Seriam discos de equipamentos da Apple. Parser de GPS também, tá, pessoal? Desculpe, GPS não, GPX, é isso aqui? Sim, GPX, que é de dados de geolocalização. Para mim tinha um módulo de GPS.
Enfim, então, e outro Android Analyzer aqui, ó. Tem Android Analyzer com o módulo Alip, que é um módulo open source que muita gente mantém específico para fazer extração e análise de smartphones Android. E aqui tem um Android Analyzer próprio da ferramenta Autopsy. Marquei alguns, vai ser bem rapidão aqui, pessoal, porque a imagem é pequena, né? Olha só, vou dar um next aqui. E agora, ó, que coisa linda. E finish. Aqui ao lado, o que ele conseguiu recuperar e extrair da nossa partiçãozinha. Então tá aqui, File Views, ó. Eu tenho arquivos por tipo, e aí eu posso expandir aqui, ó, por extensão, 3 imagens. Olha aí, isso é uma imagem que foi extraída, tá vendo aqui, ó? Olha lá embaixo. Olha lá, nosso gatinho, essa imagem foi extraída. Essa imagem aqui foi extraída, olha o nosso cachorrinho. E essa imagem, se for possível de ser recuperada, ó, o xizinho, ela foi, ó, parcialmente recuperada. Quando tem o xizinho, é porque ele usou carving ou file on recovery para recuperar. Quando não tem o xizinho, é porque ele encontrou a imagem lá, ele fez a extração. Tá legal? Então, se tivesse vídeos, se tivesse áudios aqui, ó, documentos, ó, arquivos executáveis por tipo, arquivos deletados, olha aqui, ó, arquivos de sistema deletado estão aqui, ó, esse aqui não, está tão antigo que não tem nada mais dentro, organização de arquivos por tamanho, ó, maiores que 50 MB, enfim, olha, análise, enfim, e aí no final disso tudo você pode gerar um relatório, ó, Generate Report, em HTML, formato Excel, em arquivo, e aí depois pegar esse relatório e formatar e apresentar ao cliente, ao juiz, aqueles que solicitaram o laudo. Beleza, pessoal? Então a gente, olha só, estouramos aí 1 hora, vamos ter que fazer uma outra videoaula complementar para fechar os outros tipos de recuperação, mas fico muito satisfeito em termos apresentado nesta videoaula o SleufKit novamente, FLS Cat para fazer File Recovery, o Foremost para fazer Data Carving, o Test Disk para fazer File Recovery, outra ferramenta, o PhotoRec embutido no Test Disk para fazer Data Carving e agora finalmente o nosso Autopsy. Antigamente Autopsy Forensic Browser e agora o Autopsy Forensics, que é o nome dessa ferramenta que foi inicialmente criada lá pelo Vitz Venema e que foi modificada, atualizada, melhorada e agora reformulada em Java para funcionar em Windows ou Linux, que seja, pelo Brian Carey. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente volta daqui a pouco, então, com outra videoaula para fazer o nosso Data Carving, ou a nossa recuperação agora de memória. Beleza? Não esperava gastar tanto tempo, mas como foram apresentadas muitas ferramentas, a gente, então, retorna na próxima videoaula para tratar de recuperação de dados em imagens de memória. Beleza? Valeu então, pessoal. Refaz aí, revê as videoaulas, faz os roteiros, usa todas as ferramentas, vê a funcionalidade, se apropria, recuperação de dados em dispositivos de armazenamento e então depois parte para a recuperação de dados em imagens de memória e finalmente recuperação de dados em arquivos de captura de redes. Beleza? Valeu então, eu encontro vocês na próxima videoaula. Show!